Fala pessoal, estamos de volta aqui mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham podido assistir os vídeos anteriores, tá? Porque lembrando, é muito importante que vocês assistam toda a sequência de vídeos, né? Desde o número 1, número 2, agora eu estou fazendo o terceiro vídeo, porque eles saem uma sequência lógica, eles estão concatenados, onde um assunto ele está ligado ao outro, tá? Então se vocês não assistirem o primeiro, o segundo vídeo, vocês não vão entender esse aqui que é o terceiro vídeo que eu estou fazendo, ok? Então vamos dar sequência aqui. Só contextualizando, então no vídeo anterior eu tinha dito que a gente tinha começado a formar então o nosso pequeno grupo de pesquisa ufológica, graças ao último contato que nós tivemos com o Antônio Carlos, né, com o vigilante, e foi até uma orientação que ele teve dos seres, né, que ele tem contato, e foi pedido então para que a gente começasse a formar um pequeno grupo de pesquisa, né, e onde nós passaríamos a ter cada vez mais contatos, mais experiências. Esses seres, através do Antônio, eles iam estar nos comunicando mensagens, né, para dar direcionamento ao grupo. E um dos maiores objetivos que esses seres queriam é que a gente divulgasse o trabalho deles, né, a presença deles aqui na Terra, o motivo deles estarem aqui, né, se manifestando aqui no nosso planeta, a missão que eles têm aqui, que é uma missão de paz, né, por conta dessa questão da transição planetária. Então eles têm uma missão muito importante a realizar aqui no nosso planeta. Então começou então a formar o nosso pequeno grupo, né? Então era eu, o Gilvan e então o Antônio, ele começou a fazer parte do nosso grupo de pesquisa, né? O Antônio é o vigilante contatado. E esses fatos, né, devido a essas incidências que aconteceram, né, essas manifestações que aconteceram graças à comunicação do Antônio com esses seres, foi uma coisa assim que marcou demais para nós, né, para mim principalmente, para o Gilvan, meu colega, e foi uma coisa assim muito impressionante, porque eram contatos marcados, eles apareciam na hora que o Antônio nos comunicava que eles iam aparecer, eram contatos marcados previamente, às vezes com um dia, às vezes com uma hora de antecedência, então era um negócio muito interessante, e a gente então decidiu formar esse grupo. E o fato da gente ter começado esse grupo, o Antônio falou pra gente que era muito importante também que a gente se atentasse, que iam aparecer outras pessoas no decorrer do tempo, que também iam se interessar pelo fenômeno, e pessoas que também já tiveram contatos, começariam de alguma forma a fazer parte do nosso grupo também. Aos poucos, essas pessoas iam se unir ao nosso grupo. E realmente foi o que aconteceu. Passado esse último fenômeno, né, que a gente presenciou, que o Antônio marcou esse contato e a luz passou por cima do prédio, e a gente então decidiu realmente formar esse grupinho. Passado mais ou menos alguns meses, né, desse fato, a gente já bastante inteirado, né, já com bastante contato com o Antônio, né, porque o nosso contato era praticamente diário, quase todos os dias eu via ele no prédio, então a gente trocava muita ideia, trocava muitas informações sobre esses assuntos, e ele sempre batendo nessa tecla: olha, Fred, a gente precisa começar a aumentar o grupo e tal. E realmente, passado mais ou menos uns 2 meses aí, eu conversando com um amigo meu já de muitos anos, né, ele é chileno inclusive, e eu comentei com ele das experiências que a gente estava tendo e tal. Ele falou: nossa, Fred, impressionante, eu também gosto muito desse assunto. Inclusive na época que eu morava no Chile, né, como eu disse, ele é chileno, eu tive uma experiência muito interessante também quando eu era criança. Ele contou que quando ele era criança, ele estava próximo, brincando com os amiguinhos dele lá próximo à casa dele, e uma nave em forma de disco, né, prata, na verdade uma cor metálica, refletindo o sol, refletindo a luz do sol, aquela nave metalizada, uma nave toda metálica em forma de disco, pairou por cima da casa dele e ficou ali parando por alguns minutos, e achou aquilo impressionante também. E aí quando ele me contou essa experiência que ele teve, né, quando ele era criança, eu falei: nossa, parece que as coisas não são por acaso, né? E aí eu falei desse nosso grupo, e convidei ele também. Falei: poxa, você que teve essa experiência, você não quer fazer parte do nosso grupo e tal? Aí ele falou: nossa, Fred, eu gostaria muito sim de poder fazer parte, de poder ter essas experiências com vocês também, até porque eu tive não só essa experiência no Chile, mas eu tive outras também, né, de contatos com essas naves aí. E depois eu nunca mais tive nada, e assim, eu achei interessante. Eu acho que eles não entram em contato com as pessoas por acaso, né? Acho que alguma razão tem. E agora você comentando nessa questão do grupo, eu gostaria assim de fazer parte. Então esse meu amigo, né, o chileno,
ele veio se integrar ao nosso grupo, e aí ele ficou muito curioso, né, com as experiências que a gente estava tendo, e aí ele falou: Fred, será que a gente conseguiria marcar um café aí com o Antônio para ir na minha casa, eu conhecer ele pessoalmente também, e de repente a gente marcar, a gente tentar fazer mais algum outro contato programado, né, para mim poder ver também essas experiências que vocês estão tendo, né, de observar esses objetos no céu. Eu falei: olha, ele chama Hector, né? Eu falei: Hector, vamos combinar sim, eu vou falar com o Antônio, a gente combina uma reunião na sua casa aí um dia que ele esteja de folga, e aí vamos ver se ele autorizar, a gente combina aí da gente fazer uma vigília aí onde você possa também estar presenciando esses fenômenos que a gente está presenciando aí junto com o Antônio. Ele falou: pô, bacana, Fred, muito legal, gostei, vamos combinar. Aí nós combinamos então, um dia, foi no final de semana, se eu não me falha a memória, foi num sábado ou num domingo, tá? A gente combinou com o Antônio, do Antônio ir até a casa desse meu amigo chileno, né, o Hector. E aí, na data marcada, o Antônio foi lá. Aí ele conheceu o Antônio, né, o chileno conheceu o Antônio conheceu esse chileno aí, eles trocaram bastante ideias, né, sobre as experiências dele, ele contou da experiência dele no Chile, o Antônio contou também mais detalhes da experiência que ele tem de contato com esses seres, né, que foi lá em Sorocaba, como eu já havia dito nos vídeos anteriores, né, em 1979, onde ele teve um contato de terceiro grau. Então, assim, formou uma egrégora muito bacana entre eu, o Antônio, o Gilvan e agora o novo integrante do grupo, o Hector, né, esse chileno. E aí o Hector falou: poxa, o Fred comentou muito dessas experiências que vocês estão tendo aí, desses objetos que aparecem em horário programado. Será que eu poderia participar também? O Antônio falou: não, claro, seja bem-vindo ao grupo e vamos sim, vamos marcar. E aí ele falou: olha, talvez não precise nem marcar, eu estou até sentindo aqui, pela minha percepção, que os seres estão felizes com a sua presença aqui também. Ele falou: talvez até hoje, se o céu tiver em condições, a gente pode combinar de fazer alguma coisa aqui. Eu posso tentar uma comunicação com esses seres e ver se eles poderiam estar aparecendo aqui também, né, na frente aqui da sua casa, e a gente vê se de repente poderia acontecer algum fenômeno ufológico nesse sentido, né? E aí o meu colega ficou super empolgado, né, o Hector. Ele falou: nossa, bacana, tal. E aí a gente ficou batendo papo a tarde toda lá, até que começou a escurecer. E aí, eu vou citar esse caso, tá? O Hector morava no mesmo bairro que eu morava antigamente, né? Há 35 anos atrás, no bairro de Pinheiros. Também ficava próximo do prédio que o Gilvan morava, então assim, a gente era tudo meio que vizinho ali, tudo morando no máximo a distância de um quarteirão um do outro. E aí quando a gente finalizou a nossa reunião, como já estava no final da tarde, a gente foi dar uma olhada no céu, e a gente batendo papo de ufologia, olhando o céu. E o Antônio falou: olha, eu estou sentindo a presença deles aqui. Tem naves presentes aqui, eles não estão baixo, eles estão na estratosfera da Terra, né, em órbita da Terra, aliás. Eles estão aí relativamente distante do planeta, né, assim, em termos de espaço, né, eles estão aí a 300, 400 quilômetros em órbita do planeta, mas eles estão com naves circundando aqui a região, tá? São naves patrulhas. E eles falaram que eles podem sim se manifestar. E aí a gente falou: poxa, Antônio, que bacana, tal. Aí o Antônio pegou, né, o céu estava começando a escurecer cada vez mais, as primeiras estrelas começaram a aparecer no céu. E aí o Antônio parece que entrou como se fosse num transe. Ele fechou o olho, ele ficou respirando meio que ofegante, sentindo meio como se fosse um arrepio, e aí entrou como se fosse uma espécie de um transe hipnótico. E aí ele começou a mentalizar provavelmente aquelas palavras que eu já relatei nos vídeos anteriores, né, que é uma espécie de um código. E eu lembro dele finalizando: aguardamos as suas manifestações, aguardamos o contato. E aí ele voltou ao normal. Eu falei: tudo bem, Antônio? O que aconteceu? O Antônio falou: não, eu estava me comunicando com eles passaram e disse que tem naves aqui já circundando aqui a nossa região e que no máximo em 10, 15 minutos eles vão se manifestar. Aí a gente ficou bem arrepiado, né? Todo mundo ficou olhando para o céu. A gente estava numa rua ali em Pinheiros, né? Mas já o céu já estava mais escuro, já bastante estrelas já no céu aparecendo, né? Aí já por volta de umas 6h20, 6h30 da tarde, né? Já da noite, né? Já começo da noite. Quando de repente a gente olhando para o céu, o meu colega João falou: Fred, olha lá aquela estrela se mexendo no céu. Aí a gente olhou, eu falei: nossa, tá rápida, né? Parecia um satélite, né? Como se fosse uma estrela em movimento, né? Aí o Antônio pegou a mão dele e fez exatamente esse sinal aqui, com esse dedo aqui, ó. Ele fez isso aqui
e falou essas palavras aqui: Maya Xuxa, aumente seu campo de força. E de repente aquela estrela que estava se movimentando no céu começou a aumentar, assim, o clarão dela, a luminosidade dela começou a aumentar, ela praticamente triplicou, quadruplicou o tamanho dela. Ficou um objeto bem luminoso, bem grande assim, depois ela começou a diminuir, esmaeceu e sumiu. Aí, nossa, todo mundo ficou olhando, e o meu colega lá, o chileno, né, meu amigo Hector, ele ficou impressionado, ele falou: nossa, Antônio, o que era aquilo? Era uma nave? Ele falou assim: aquela era uma nave, sim, só que eles estão em órbita da Terra, e eles aumentaram o campo de força dela para ela ficar mais visível. E então ela aumentou aquela luminosidade dela para ficar num tamanho maior, e a gente conseguiu observar melhor, mas elas estão bem altas, elas estão para lá da estratosfera da Terra, elas estão em órbita do planeta. Aí a gente falou: nossa, que interessante, né? Daqui a pouco, o meu outro, o chileno, né, ele olha lá e fala: olha lá uma outra lá. Aí veio uma outra também parecida, como se fosse uma estrela, né, ou um satélite se movendo no espaço. Aí o Antônio novamente pegou a mão, fez esse sinal aqui de novo e falou assim: comece a fazer um zigue-zague. E aí aquele objeto começou a fazer um zigue-zague no céu. Aí ele pegou uma lanterna, que ele estava com uma lanterna na época, a gente estava com uma lanterna em mãos. Ele pegou e falou: me empresta essa lanterna. Quando ele pegou a lanterna, ele começou a sinalizar com a lanterna. Aí aquele objeto que estava andando em zigue-zague, ele meio que começou a diminuir a velocidade, foi parando. Quase que ele deu a impressão que ele estava parado no céu. E aí, conforme o Antônio sinalizou com a lanterna, aquele objeto começou a corresponder também. Ele aumentava e a luminosidade apagava. Aumentava e apagava, aumentava e apagava. Depois ele continuou andando e foi até sumir no horizonte. Passado mais algum tempo, veio dois ao mesmo tempo. Um numa direção no céu e outro em outra direção contrária. Parecia que eles se chocar. Como se fossem duas estrelas também em movimento no céu. Parecia que elas estavam entrando em rota de colisão. Quando elas iam, elas passavam uma pela outra assim, e aí cada uma para a direção. E foi assim, um negócio assim incrível, foi coisa assim mais ou menos de uma meia hora a gente observando esses fenômenos lá. E aí por último apareceu mais uma outra também, nesse mesmo formato, né, como se fosse uma estrela bem luminosa, bem alta, né, dava para perceber que o objeto não estava na nossa atmosfera, ele estava bem alto. E aí ele começou andando, ele começou a andar, passou por cima de onde a gente estava. Um pouquinho antes dele sumir no horizonte, o Antônio fez mais uma vez uma sinalização com a mão assim, e aquele objeto deu como se fosse um adeus para a gente. Ele aumentou a luminosidade, depois diminuiu e sumiu. E aí as manifestações pararam. E aí todo mundo, né, impressionado, porque até então eu também nunca tinha visto nenhum... mesmo eu tido outras experiências com o Antônio dessas manifestações ufológicas, para mim, então, até aquele momento eu também nunca tinha visto nada igual aquilo, né? Então, assim, a gente descarta a possibilidade de satélite, né, de avião, de balão, porque assim, primeiro porque os objetos estavam muito altos, eles não faziam nenhum tipo de barulho no céu, nenhum ruído, então não era avião. A única coisa que a gente poderia dizer, como eu também estudei um pouco de astronomia, eu fiz um curso de astronomia, eu estudei bastante essa questão de fenômenos meteorológicos, de satélite, a gente poderia dizer que aquilo fosse um satélite, né? Porque ele realmente parecia com um satélite, como a gente costuma observar quando o Sol começa a se pôr no horizonte, o Sol começa a refletir luz lá no alto, né, no espaço, e aqueles satélites que estão orbitando a Terra, eles começam a refletir luz do Sol, e a gente começa a observar aqui da Terra, né, como se fosse uma estrela em movimento. A gente poderia até alegar que aquilo fosse um satélite, porém, existia uma manifestação inteligente ali, porque eles obedeciam o comando que o Antônio mandava, né? Então, assim, se o Antônio pedia para eles aumentar o campo de força, eles aumentavam, diminuíam. Se ele sinalizava com a lanterna, eles correspondiam. Eles faziam um zigue-zague, eles aumentavam a velocidade e diminuíam. Então, isso não é característico de satélite, né? Então, isso para mim descartou totalmente a possibilidade de ser um satélite, mais uma vez, comprovando aí a capacidade do Antônio, realmente mostrando que ele realmente tinha esses contatos com provavelmente essa raça de seres extraterrestres, e ele mantinha contato com uma civilização que, segundo o Antônio nos informou, o contato que ele tinha era com seres provenientes de Ganímedes, que é um satélite de Júpiter. Então é isso, pessoal. Nesse vídeo aqui eu queria contar um pouquinho mais da nossa experiência aí, do novo integrante do grupo, né? Então o grupo agora começou a começou a aumentar, começou a vir novos integrantes, da experiência, né, que a gente teve com esse meu amigo, com o chileno, que começou a integrar o grupo, né, essa experiência que pra gente foi também
nova, né? Eu nunca tinha observado um tipo de fenômeno como esse até então, né? E é isso aí, pessoal. Então, se vocês gostaram do vídeo, dá um like, comenta, curte, compartilha, tá? E se inscreva no canal, ok? Valeu, pessoal. Então, até um próximo vídeo aí e vamos dando continuidade aí nas nossas experiências nos próximos vídeos. Então, até mais. Fique com Deus, fique na paz.